Shalom, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui da plataforma Estudando as Escrituras. Bom, você está vendo aí o título, Pai, Amigo, Juiz. Tenho certeza que você já desconfiou que nós estamos falando do nosso Deus, nosso Pai, nosso maior amigo e nosso juiz. Só que, na verdade, eu vou falar sobre oração. Tanto é que essa aula está aí na plataforma de adoração e intercessão. Está no módulo, de adoração e intercessão. Na verdade, foram 3 ocasiões em que Jesus falou de oração, ensinou os seus discípulos, os seus 12, a respeito de oração, e está nos ensinando também, de tabela por tabela, e ele colocou a oração, o nosso acesso ao Pai, nessas 3 dimensões, tá? Então, olha lá, 3 vezes que Jesus ensinou os 12 sobre oração, e a primeira delas está em Lucas 11, vamos ler juntos. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Você deve estar estranhando um pouquinho essa tradução, porque essa é a nova versão internacional, tá? A gente está acostumado a recitar, a orar aquela versão João Ferreira de Almeida, aquela mais antiga, tanto a atualizada quanto a versão corrigida. E apesar da gente não estar falando sobre o Pai Nosso especificamente, isso aqui na verdade merece uma aula, só para a gente destrinchar cada significado aqui. O Pai Nosso é muito mais do que uma reza, para a gente repetir sem nem entender o que está falando. Na verdade, Jesus nos dá aqui uma receita, ele nos dá um caminho das pedras aqui para a gente orar o reino de Deus para a terra, para a gente trazer o reino de Deus pela oração para a terra. Deus quer usar a nossa oração, quando a gente entende o Pai Nosso, para poder implantar o reino dele na terra. Ele começa chamando Deus de Pai, isso era algo, na verdade, inédito. Apesar do Antigo Testamento, ele chamar alguns profetas, chamarem de Pai, Deus ser chamado de Pai em pouquíssimos momentos, na verdade, Jesus já apresenta Deus como um Pai, na dimensão de Pai, já afirma a paternidade de Deus, e isso, para nós, faz toda a diferença. Santificar o nome é separar, é colocar acima num mundo com tantos ídolos, com tanta idolatria, com tantas prioridades distorcidas. Santificar o nome de Deus é colocar ele em primeiro lugar, no lugar em que ele merece, como prioridade total, como o maior amor das nossas vidas. Santificar o nome de Deus significa que o nome dele é separado, Santificar é ser separado de todos os outros nomes. Ele não é mais um Deus entre vários deuses, ele não é mais um a quem nós podemos recorrer, ele é o Senhor, o grande eu sou, ele é o Criador de todas as coisas, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o nome dele merece ser santificado, honrado, separado, exaltado, à altura de quem ele é. Ele é o que é, nunca vai deixar de ser. Ele era, ele é e ele há de vir. Mas quem santifica o nome dele, Deus começa a se tornar Deus para essa pessoa. Se eu santifico o nome dele, ele começa a ser santificado como Deus no meu coração, na minha vida. Ele nunca vai deixar de ser Deus, independente do que eu faça, ele vai continuar sendo Deus. Mas ele começa a se tornar Deus para mim no momento em que eu começo a santificar o nome dele. E então eu oro: venha o teu reino. O reino dele está no céu. Há um salmo que diz que a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é feita no céu. Ela é feita plenamente, ela é executada plenamente no céu.
Só que Deus deseja que a vontade dele seja executada na terra, que o reino dele, de alegria, de justiça, de paz. Pense que no céu não há enfermidade, no céu não há morte, no céu não há tristeza, não tem depressão no céu. No céu não tem pobreza, no céu as ruas são de ouro. Deus é o Deus do ouro e da prata. No céu não há acusação, não há pecado, não há iniquidade, não há transgressão. No céu não há nada disso. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando para que todas essas dimensões, e mais importante de todas, a própria presença, a glória de Deus, tudo isso que eu falei, na verdade, são subprodutos da presença de Deus. E é por isso que Jesus veio em carne, veio para a terra para poder desfazer as obras do diabo. Porque o diabo tem executado as obras dele no mundo que vão de encontro, batem de frente com as obras de Deus. E quando nós oramos, venha o teu reino, a gente já estudou juntos que o reino é o domínio de Deus, é o governo de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, na minha vida, no meu coração e também na família, na sociedade, nas esferas, nos montes da sociedade, nas nações, em toda a terra. Deus quer governar tudo porque esse é o melhor para a criação dele, que ele tanto ama. E toda vez que um filho, uma filha ore, venha ao teu reino, os anjos são liberados, o Espírito Santo é derramado, Deus vem, Deus avança um pouco mais, porque lembre-se que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, na verdade, quem decide qual reino vai se manifestar na terra somos nós. Deus entregou o Éden para Adão e Eva e esperava que eles andassem, usassem o seu livre-arbítrio para convidar o Criador todos os dias a manifestar o seu reino naquele jardim e a partir dali para toda a terra, através deles. Mas infelizmente a desobediência entrou, o pecado entrou e o diabo então, através de Adão e Eva, pôde entrar na terra e começar a avançar a sua agenda, a sua vontade, o seu reino, entre aspas, o seu império, na verdade, através da humanidade. Tem sido assim, infelizmente, desde então, até o segundo Adão morrer por nós e ressuscitar, vencer a morte, vencer o diabo, vencer o inferno, que é Jesus Cristo, o segundo Adão, o Filho do homem, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, que na plenitude dos tempos veio à terra em carne para poder trazer de volta o céu para a terra, para poder restaurar a glória perdida de Deus na humanidade em nós, pelo seu sangue, pelo Espírito Santo, a glória de Deus que nós havíamos perdido no Éden. Glória a Deus por Jesus. Então, em Cristo, o reino pode vir, pode se manifestar novamente na terra. E cada filho restaurado, perdoado, cheio do Espírito, o reino está avançando. Cada família, cada cidade, cada local de trabalho, cada local de estudo, cada cidade, cada nação. Toda vez que nós oramos, o reino avança, vida por vida, família por família, até que a sociedade seja transformada, as nações sejam discipuladas. O reino de Deus é alegria, justiça e paz no Espírito. Jesus também disse, você não vai dizer o reino está aqui, o reino está ali, porque ele estará dentro de nós. Então, quando você tem pessoas onde o reino de Deus se manifesta, no seu espírito, no seu coração, você tem então manifestações visíveis do reino, você tem palavras do reino, você tem a presença, a atmosfera do reino ao redor dessas pessoas, ao redor dos filhos, amém? Glória a Deus, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O diabo está tentando, desde o Éden, fazer que a vontade dele se cumpra na terra como ela é cumprida no inferno. Então, quando Jesus ensina para que nós oremos, para que a vontade de Deus, que é feita no céu, é sempre feita no céu, mas na terra, depende do que os homens vão fazer, depende da obediência da humanidade em Cristo. Então, quando Jesus nos ensina a orar assim, na verdade, ele está mostrando para nós que existe uma guerra de desígnios.
Há desígnios do inferno tentando se cumprir, há desígnios do céu tentando se cumprir. Por isso há batalha, por isso existe guerra espiritual. E por isso a intercessão dos santos é tão vital, não para que Deus vença o diabo, não é isso. Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário. E não é uma guerra entre Deus e o diabo, é uma guerra por qual reino vai se manifestar na terra, qual reino vai ter a sua vontade, o seu desígnio cumprido sobre a face da terra. Então, cada pessoa doente, cada morte, cada pecado, cada destruição, roubo, morte, destruição, que é só o que ele sabe fazer, você está tendo um avanço do reino das trevas. A cada pessoa salva, perdoada, curada, cada família restaurada, casamento restaurado, a cada milagre de provisão, a cada cura, a cada derramar do Espírito de Deus, nós estamos falando de avanços do reino de Deus. Jesus veio desfazer as obras do diabo, Jesus veio avançar o reino de Deus, e ele continua fazendo isso através do seu corpo na terra, a igreja, a eclesia, seus filhos e filhas orando, clamando, profetizando para que o reino venha à terra e toda a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se cumpra na nossa geração, na nossa nação. Dá-nos o pão de cada dia. Isso me faz lembrar de quando Jesus disse: basta cada dia o seu mal, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Isso aqui, é claro que, meu Deus, não quero tirar nem um pouquinho o foco profético da palavra do Filho de Deus, de Jesus aqui. Mas quando a gente extrai os princípios, né, da palavra, você tem, por exemplo, no coach, né, eu também sou um coach, e o coach nada mais é do que Bíblia, dita numa linguagem corporativa, né? O que os grandes coaches da atualidade ganham milhões ensinando é provérbios numa linguagem corporativa, basicamente, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no coach é ensinado, né, com palavras diferentes, às vezes, com enfoques diferentes, mas basicamente você ser fiel no pouco e deixar as coisas grandes virem naturalmente. A gente sabe que é Deus que nos dá as coisas grandes. E eles dizem também que você tem que focar suas energias, o seu tempo, né, o seu foco nas coisas pequenas que você precisa resolver hoje, né? Os nossos sonhos muitas vezes são, como disse o meu Master Coach, o Rolando Horado, né, junto com o Fernando Guilhem, no meu treinamento de coach, os nossos sonhos, os nossos objetivos na vida são como grandes elefantes que a gente tem que comer, né? E aí, como é que você come um elefante? E aí, a maioria do tempo a gente está cercando os elefantes para um lado, para o outro, dá uma volta e fica falando do elefante, e fica contando para os outros do elefante, e sonhando com o elefante, dando voltas ao redor do elefante, e entra ano, sai ano, e nada, o elefante continua lá parado no mesmo lugar. Então o que a gente precisa começar a fazer é fatiar o elefante, comer uma fatia por dia, até que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando você vê, você está roendo o último ossinho lá do elefante. Algo que parecia impossível, feito em pequenos passos diariamente, na verdade, você chegou no grande objetivo. Então veja que Jesus ensina a pedir o pão todo dia. Dá-nos o pão de cada dia hoje, dá-nos hoje o pão de cada dia, a provisão de hoje. E aí você vai pedir, vai ficar de braço cruzado? Não, você tem a certeza que Deus vai te enviar trabalho, Deus vai te enviar oportunidades, Deus vai te conectar com pessoas. E aí, esse é o primeiro passo para você chegar nos grandes sonhos, o sonho de ter uma grande empresa, um grande ministério, né, influência, e seja o que for, Deus não tem problema em nos dar grandes sonhos, Ele é um Deus grande. Agora, o caminho no reino para os grandes sonhos é fidelidade nas pequenas coisas. Se eu quero chegar no que é grande, eu tenho que ser fiel no que é pequeno, porque geralmente a nossa alma, né, principalmente os jovens, né, muito afobados, eu fui muito assim, tive que aprender a duras penas isso.
A gente fica sonhando demais com o que é grande, a gente fica pedindo demais as coisas grandes para Deus. E aí Ele manda as coisinhas pequenas do dia a dia para a gente ser fiel, para a gente servir, para a gente fazer com todas as nossas forças, como a Deus e não aos homens. E aí a gente não reconhece que aquilo ali é a resposta. Então, na verdade, parece que eu estou saindo aqui do assunto, mas as grandes provisões de Deus, elas vão vir na forma de um pão por dia, né? E se você for fiel em trabalhar para conquistar aquele pão, né? E também os milagres, não estou excluindo aqui de forma alguma os milagres de provisão, tá? Porque Deus também dá semente ao que semeia. Só cuidado, não vou entrar aqui nas nossas aulas de finanças, a gente vai ter as nossas aulas, mas só cuidado para você não comer semente e plantar pão, tá? Deixa isso mais para frente. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, né? Isso aqui é autoexplicativo. Não tem perdão se eu não liberar perdão. O perdão de Deus é grátis, né? Entre aspas, contanto que eu perdoe as pessoas que pecaram contra mim, né? Eu acho que Jesus ele deixou bem claro a importância desse assunto ao falar tantas vezes, em tantos lugares diferentes, em tantas parábolas diferentes, inclusive ensinando a orar. Ele mais uma vez encaixa ali, ó, pode pedir perdão pelos seus pecados, mas tenha certeza, né? Eu também perdoo. Quer dizer, ele não está nem pedindo, não está nem mandando, ele está afirmando aqui que você vai perdoar ou vai ter perdoado quem te deve, quem pecou contra você na hora de pedir perdão pelo seu pecado. É o preço. Não tem nem como começar a pedir perdão pelo seu pecado se você não perdoou, se nós não perdoamos quem pecou contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Olha que coisa tremenda. Jesus, o Filho de Deus, em carne, aqui na terra, pedia para o seu Pai, porque Jesus está ensinando aqui como ele orava. Jesus abriu aqui para nós a sua vida de oração. Claro que ele não tinha pecado, ele não precisava pedir perdão pelos seus pecados. Aí ele pedia por nós, ele intercedia por nós, como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote. Mas ele pedia, não me deixe cair em tentação. Não deixe cair em tentação. E nós sabemos pela palavra que Jesus foi tentado em tudo e sem pecado. Então, ele sabia que a tentação ia vir, mas ele mesmo, como Filho de Deus, pedia ao Pai, não me deixe cair em tentação. O que dirá nós outros? O que dirá nós? Nós temos que pedir, isso é uma oração que a gente precisa fazer todo dia. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Me fortaleça, né? E isso demonstra dependência, humildade. E a gente sabe que Deus exalta os que se humilham e Ele humilha os que se exaltam. Se alguém acha que não precisa de Deus, que não vai cair em tentação porque eu sou o cara, eu me garanto, tá a um passo de descobrir, muitas vezes a duras penas, que não é bem assim que a banda toca. E aí Jesus entra na primeira dimensão de Deus na oração. Veja que nessa aula de hoje nós não estamos falando sobre tipos de oração. Nós vamos ter aulas assim, tá? A gente vai falar de clamor, intercessão, arrependimento, arrependimento por identificação e ações de graças, né? A gente vai ter uma aula sobre a adoração, onde eu vou falar sobre as diferentes dimensões da adoração. Existem várias palavras no hebraico, cada uma demonstra um ambiente, uma atmosfera diferente de adoração. Então vamos falar muito ainda sobre adoração e sobre intercessão nos próximos meses, tá? Mas hoje eu não estou falando sobre tipos de oração, eu estou falando sobre 3 abordagens ou 3 manifestações de Deus, seria melhor assim, tá? Na oração. Deus é Deus, Ele é o mesmo, mas tem 3 formas da gente se aproximar dEle em oração, basicamente, dentro disso que Jesus está ensinando aqui. Primeiro, versículo 5. Suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer.
E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digam, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Até aí. Então essa é a primeira dimensão em que Jesus nos apresenta Deus na oração, que é amigo, ok? E olha o que ele está nos dizendo. Mesmo um amigo humano, mesmo um amigo de carne e osso, né? Se você chegar para ele meia-noite, né? E isso para nós hoje é tranquilo, com luz elétrica, né? Com internet, TV, né? Isso meia-noite para nós não é nada, mas naquela época, 6 da tarde, né? O sol já tinha se colocado, não tinha TV, não tinha luz, tinha uma luzinha de vela ali, aqui. 8 da noite já era tarde. Tanto é que dizem que nos tempos antigos e na Idade Média, as pessoas acordavam no meio da madrugada, iam ler, estudar, e orar, e depois voltavam a dormir ou não, tá? Então era normal acordar 3, 4 da manhã e já começar suas atividades e ver o sol nascer. Então meia-noite, é o meio da noite mesmo. A pessoa está dormindo desde 8 da noite, você acorda ela no meio da madrugada, seria hoje 3 da manhã para nós, né? E se a pessoa, o seu amigo, tá, não levantar, porque por a porta está fechada, né, por ser seu amigo, ele vai se levantar pelo menos para você parar de encher a paciência dele, pelo menos por causa da importunação. Então Jesus está dizendo que mesmo um amigo da terra, né, que não lhe responderia por causa do horário, por a porta estar fechada, por causa da importunação, por causa da insistência, ele vai acabar te atendendo. Que dirá Deus? Que dirá o nosso Deus? É por isso que Jesus está contando essa história, essa parábola. E é por isso que ele também emenda no versículo 9 dizendo, então peça e lhe será dado, busque, você vai encontrar, bata, a porta vai ser aberta. Se você pedir pela primeira vez e não for atendido, entre numa busca, né? E se você busca, você vai encontrar, mas às vezes você não encontra diretamente, você encontra uma porta, você chega numa porta. E aí, se você bater na porta, ela vai ser aberta. Então, Jesus está falando que tem orações que são imediatas, tem orações que são processos. Mas, em momento algum, Deus ele está virando as costas para você ou deixando de te tratar como um amigo. Se um amigo terreno é capaz de lhe responder, né, se não de uma forma, pelo menos pela importunação, que dirá o meu, nosso amigo verdadeiro, que é Deus. Amém? E aí Jesus entra na segunda dimensão, que é versículo 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém? Glória a Deus. Então Jesus está dizendo que a segunda dimensão, ou a segunda maneira como Deus se manifesta, ou como nós nos aproximamos de Deus na oração, é Deus como Pai. Amém? E se nós, sendo maus, nós sendo imperfeitos, pecadores, os nossos filhos nos pedem coisas boas, nos pedem comida, né? E a gente não dá serpente. A gente pode mergulhar aqui, né? Tudo na palavra tem níveis, tem camadas interpretativas, né? E a Bíblia não é um livro poético, ok? Guarde sempre isso, vou sempre repetir isso. A Bíblia é um livro profético, tá?
Então eu poderia entrar aqui na questão da cobra, escorpião, estarem representando aqui Piton e Apolion, né, que é um espírito de feitiçaria, de doenças, e um espírito de destruição, né, que é o escorpião. E Jesus, né, não joga fora nenhuma palavra, né, e ele nos deu autoridade para pisar exatamente serpentes e escorpiões. Então, a gente pode levar para essa dimensão, mas não é a única, tá? A primeira dimensão é essa aqui mesmo. Ele está pedindo peixe, você não vai dar cobra. Né? Ele está pedindo comida, você não vai dar algo que você não pode comer. Está pedindo um ovo, não vai te dar escorpião. Né? Está pedindo comida, está pedindo coisa boa, está pedindo algo para o seu sustento, você não vai dar um bicho que não se pode comer, ok? Mas aí você também tem esses diferentes níveis de interpretação. Não quero me ater nisso agora e nem estou dizendo que é o único, ok? Tá bom? É só a gente cavando um pouquinho mais fundo e eu tenho descoberto que a melhor hermenêutica, né? A melhor forma de você interpretar a escritura é você usar outra escritura como uma chave interpretativa, ok? Então, ninguém melhor do que as próprias escrituras para interpretar as escrituras. Então, nesse sentido, não é coincidência Jesus usar cobra e escorpião exatamente quando ele descreve demônios como serpentes e escorpiões. Darei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Então a gente entende dessas duas formas, tá? O filho está pedindo comida, você não vai dar bicho peçonhento, né? Animais peçonhentos que você não pode comer, que seu filho não pode comer. Né? Se você está pedindo vida, peixe e ovo são símbolos de vida, né? De ressurreição, inclusive o peixe, você não vai dar demônio, ok? Você não vai dar demônio. Deus, me dá Espírito Santo. Né? E aí a gente vê, né, que isso tem esse sentido também exatamente pelo que Jesus fala no versículo 13. Então, se o teu filho, vocês são maus, se ele pede comida, você não dá bicho, né, imagine vocês pedindo ao Pai o Espírito Santo. Ele não vai te dar demônio se você pedir o Espírito Santo. Né? Ele não vai, se pedir mais de Deus, mais do Espírito Santo, ele não vai te dar demônio, ok? Ele não vai te dar algo ruim no lugar. Então, vocês sendo filhos, sendo maus, seus filhos pedem algo bom e vocês dão algo bom, que dirá o nosso Pai Celestial? Que dirá Deus, o Pai? Né? E aqui você tem em Lucas Espírito Santo. Né? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. E aí esse texto, né, o paralelo desse texto lá em Mateus, lembre-se que nós estamos nos evangelhos sinóticos, né, aqueles que contam as mesmas histórias, às vezes com uma mudança ou outra de palavras, mas os sentidos são sempre os mesmos. Então lá em Mateus 7 você tem, né, essa história, você tem essa narrativa de Jesus sobre oração, e no versículo 11 você tem essa mesma frase. Só que lá em Mateus ele disse, né, narrando o que Jesus disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, tá? Então, só uma curiosidade, Lucas diz Espírito Santo, Mateus diz coisas boas. Qual dos dois Jesus diz? Provavelmente os dois, tá? Quando acontecem essas aparentes discordâncias entre os sinóticos, Jesus ensinou em mais de um lugar. Você vai ver lá em Mateus 7 que Jesus não conta a história do amigo ali, o amigo importunando e tal. Mateus não narra essa história ali naquele momento em Mateus 7, ok? Então provavelmente Jesus ensinou isso mais de uma vez, falou isso mais de uma vez. Naquele dia ele falou daquele jeito, nesse outro dia Lucas narrou escrito desse jeito, Espírito Santo, tá? E, meu Deus, vamos combinar. A melhor coisa, o melhor presente que o Pai pode nos dar é o dom do Espírito. É a presença do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Concorda comigo? Não é isso? Glória a Deus. Então, Deus é amigo, Deus é Pai. Muita coisa que nós pedimos em oração, Deus quer te dar, quer nos dar como amigo. Deus quer nos dar como Pai.
e esse é o coração dele, tá? Muita coisa você vai pedir, ele vai te responder na hora. Muita coisa você vai pedir, ele vai te dar, né? Assim que ele achar que é o melhor, que é o melhor momento, que é o melhor tempo. Lembre-se que há tempo para todas as coisas, né? Eu já ouvi muito, desde pequeno, né, crescendo numa igreja batista, eu ouvi pastores dizendo que as respostas de Deus são sim, não e espere, né? Claro que não é tudo que Deus vai responder também, né? Uma criança de 3 anos chegar e pedir uma navalha para o pai, uma faca afiada, é lógico que você não vai dar. Então tem coisas que a gente pede para Deus, às vezes, sem saber o que está pedindo, e Deus, por misericórdia, graças a Deus que Ele não responde essas orações. E ao invés de nos dar exatamente o que nós estamos pedindo, Ele vai nos dar instrução, Ele vai nos dar amadurecimento, Ele vai nos dar sabedoria, né, para conhecer a palavra dEle melhor, para conhecer o coração dEle melhor, para que as nossas orações estejam alinhadas com o coração dEle, alinhadas com a palavra dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Quanto mais nós nos deleitarmos no Senhor, mais Ele terá prazer de satisfazer os desejos do nosso coração, porque quem se deleita no Senhor tem os seus desejos, os seus deleites santificados, né, por Deus e pela palavra dele. Então você não vai fazer como o apóstolo Tiago diz, né, pedir, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Então quanto mais a gente amadurece no reino, no espírito, na palavra, menos orações caprichosas a gente faz, né? Menos orações caprichosas desperdiçadas, porque Deus não vai responder essas orações que nós fazemos somente para atender os nossos caprichos, ok? Como Jesus disse lá, deixa eu abrir o texto aqui, não está aí para você, tá? Mas foi uma notinha que eu coloquei aqui, Mateus 6,7, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus disse: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então aqui Jesus está falando sobre as necessidades pessoais. Se lembra que nesse contexto de Mateus 7, né, lembre-se que em Mateus 7, o contexto aqui é provisão. O contexto aqui é o que você vai comer, o que você vai vestir. Okay? O contexto aqui é tudo o que os gentios ficam pedindo o dia inteiro e na verdade não estão nem aí para o reino, não estão aí para as prioridades de Deus. Seu coração não se deleita em Deus. É mais ou menos alguém querendo usar Deus de garçom, né? Só para pedir os seus próprios deleites. Então, nesse contexto, não é que você não possa pedir, não, tá? Tanto que Jesus está dizendo aqui: não fique ansioso, como que você precisa. Leia o texto, leia o capítulo todo, depois você vai ver. Esse texto a gente vai usar muito nas nossas aulas sobre finanças bíblicas, tá? Sobre Mamon, quando a gente entrar nesse módulo. Por isso eu não estou me aprofundando muito aqui. Depois você lê o capítulo, mas por hora eu já digo que o contexto do que Jesus disse aqui é esse, é necessidade pessoal, e não é que você não possa pedir, tá? Só que a gente lê nesse capítulo que Deus já sabe o que a gente precisa antes de pedir. Você lê lá no versículo 33, né? O famosíssimo versículo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí, nesse contexto de necessidades pessoais, Jesus está dizendo: não repita, não fica repetindo, tá? Porque Deus já sabe o que você precisa, não precisa ficar repetindo o tempo todo a mesma ladainha, quando o contexto for necessidades pessoais. Guarde bem isso, que agora a gente vai para a próxima dimensão. Então a primeira, amigo; segunda, pai; terceira, juiz, ok? Lucas 18, vamos ler lá. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens.
E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Versículo 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Lembre-se que quando ele colocou Deus como amigo no contexto de oração, ele disse que mesmo que tenhamos amigos que nos amem, que sejam nossos amigos, a gente vai importunar, ele não vai querer, se a gente continuar importunando, ele vai atender. Só que Deus não é assim. Ele não fica importunado, ele não se sente importunado pelas nossas orações. Pelo contrário, Jesus está mandando a gente orar, buscar, bater. Como pai, a mesma coisa, e agora como juiz. E isso aqui é muito importante a gente entender, porque apesar de eu ter crescido ouvindo que as respostas de Deus são sim, não e espere, né, isso é uma ótima resposta, um ótimo pensamento para a gente ter em relação às orações. Eu pedi, Deus não quis, amém. Tem coisas que ele sabe que é melhor para mim e ele não quis me dar. Amém, eu acredito nisso. Mas você vai se identificar agora no que eu vou dizer. E é o seguinte, Deus já lhe disse que ele quer te dar algo, que ele quer fazer algo na sua vida. Deus já lhe disse que é hora para isso acontecer. Deus confirmou no seu coração, você recebeu palavras proféticas, Deus falou com você na Bíblia, Deus usou líderes, usou irmãos cheios do Espírito Santo para falar com você, falou, mais importante, falou direto com você no seu coração, confirmou de tudo que é forma possível e imaginável. E você está pedindo, e você sabe que é vontade dele, e você está pedindo, e você sabe que é vontade dele, e não acontece. E eu digo mais, acrescento, parece que às vezes quanto mais você pede por essa cura, quanto mais você pede por essa provisão, por essa porta aberta, por essa oportunidade de ministrar alguém, pela salvação dessa pessoa, pela salvação dessa família, parece que quanto mais você ora nessa direção, pior as coisas ficam. Parece que piora. Parece que a enfermidade fica pior, parece que a pessoa fica mais perdida, parece que a família fica mais inacessível, mais dura de coração, parece que as finanças afundam mais, parece que os negócios não são fechados, parece que a oportunidade de ministério não se abre, coisas que você sabe que Deus está na hora de acontecer, Deus quer que aconteça, você está pedindo e parece que piora. Parece que o inferno todo é liberado contra você quando você pede, quando você ora, quando você persevera nessas coisas. O que está acontecendo aqui é que existe uma acusação do acusador contra você, contra essas pessoas. E por isso Jesus coloca a oração não só no contexto de Deus como amigo, não só no contexto de Deus como pai, mas também num contexto de Deus como juiz. Ele é o juiz. E se, tendo amigos imperfeitos, eles atendem, sendo pais imperfeitos, nós atendemos nossos filhos, que dirá Deus, o juiz de todos? Mesmo um juiz iníquo que não temia a Deus, por ser importunado por essa viúva. Jesus não usa a figura de uma viúva à toa. A viúva eram as pessoas mais desprezadas daquela geração. Eram as pessoas mais vulneráveis socialmente falando. Okay? Eram as pessoas mais vulneráveis da sociedade, né? Tirando os órfãos de pouca idade, os órfãos pequenos.
Então, Jesus pega a pessoa mais frágil diante do homem mais ímpio, mais iníquo, juiz, cheio de poder, autoridade, mas que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E mesmo assim, esse juiz julgou a causa dessa pessoa tão fragilizada, né, tão posta de lado na sociedade. O que dirá Deus, o nosso juiz? Agora, olha o versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ok, para por aí. Lembra que nós lemos lá em Mateus 6, não use de vãs repetições, como os gentios? Pois é. Lá qual era o contexto, por isso eu fiz questão de bater firme em qual era o contexto de Mateus 6. Necessidades pessoais. Quando é necessidade pessoal, não repita, não se repita, não fique falando várias vezes. Deus sabe que você precisa. Peça uma vez e descansa nele e acabou, e vai buscar o reino. Agora, o contexto aqui de Lucas 18 é reino. É a vontade de Deus sendo feita na terra. E quando o contexto é reino, é de dia e de noite. Nós lemos lá em Apocalipse que o acusador acusa os irmãos de dia e de noite. Se o acusador acusa de dia e de noite, é necessário que haja intercessão, é necessário que haja escolhidos, clamando a Deus de dia e de noite. Para quê? Para silenciar essas acusações das trevas, para oferecer arrependimento, intercessão. Intercessão é você confessar no lugar, é você se arrepender, confessar pecados no lugar de pessoas que estão pecando, porque hoje elas não têm condição de se arrepender por si só, mas no momento em que você se coloca no lugar dela, diante das cortes celestiais, a sua oração é capaz de silenciar o acusador, para que Deus então possa enviar o Espírito, repreender os demônios que estão prendendo, lembra lá da aula de arrependimento? Para que Deus conceda arrependimento para as pessoas serem livres dos laços do diabo. Pois é, quando nós intercedemos, Deus pode repreender, arrancar os laços, repreender Satanás e enviar o Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E aí, com intercessão suficiente, nós podemos ir lá e só efetuar a colheita, só passar a rede, só falar o Evangelho um pouquinho que seja, mas a obra do Espírito Santo já terá sido feita. Na verdade, intercessão e adoração são as nossas maiores tarefas como sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes do Cordeiro. E quando nós exercemos o nosso sacerdócio, a pregação do Evangelho, ela faz parte, ela é parte do nosso ofício sacerdotal de intercessores. Quando nós intercedemos, Deus pode agir na vida das pessoas, o reino dele pode vir para a vida das pessoas, a vontade dele pode ser feita na vida das pessoas. E chute o quê, né? Não há defesa, você pode orar por qualquer pessoa. Por isso que o diabo tenta ofender a gente o tempo todo, fazer a gente fechar o coração, deixar de perdoar, porque essa é a maneira dele ganhar dos dois, de quem ele está usando para poder te ofender e você, e ganhar de você. No momento em que a gente decide perdoar, a gente pode então orar pelos que nos perseguem, abençoar abençoar quem nos amaldiçoa, amar quem nos odeia. E aí, nem a pessoa e nem o diabo que está por trás dela tem como se defender das respostas de oração. Amém, querido? Intercessão muda o mundo, muda pessoas, muda famílias. E quando é você que está sendo atacado, você que está sendo acusado, tem situações que não mudam, por mais que você ore, você pode ter praticamente certeza
a não ser, claro, que seja um capricho que Deus não vai responder mesmo, ou seja algo que ainda não está na hora, não está no tempo de Deus responder, porque há tempo para todas as coisas. Mas se você sente que tem uma guerra, tem batalha espiritual, o seu espírito fica incomodado, você sabe que tem pata de demônio, né, no caminho dessa resposta, assim como em Daniel 10, né, o principado da Pérsia, resistiu Daniel por 21 dias, resistiu Gabriel, né, resistiu a resposta de Deus para o profeta durante 21 dias. Havia guerra. E o que Daniel estava fazendo? A gente lê desde o capítulo 9, ele estava confessando iniquidades dele, dos pais, de toda a nação. Isso é confissão, isso é um escolhido clamando de dia e de noite, até que a resposta chegue, até que o juiz de todos julgue. Quando há acusações, geralmente Satanás tem uma porta de entrada. Se não é um pecado, né, direto, explícito, pode ser uma motivação errada ou então uma iniquidade, né? E você agora tem aí todas as aulas completas a respeito de iniquidade. Muitas vezes, eu não vou entrar aqui de novo no assunto de iniquidade, mas, por exemplo, você tem um exemplo quando Davi assume o reinado em Jerusalém, finalmente ele se torna rei sobre todo Israel, se assenta no trono em Jerusalém, e aí vem uma fome. Não sei se você lembra desse texto. Vem uma fome e Davi vai perguntar para Deus, por que dessa fome? Qual é a porta de entrada? E Deus responde para ele, foi o sangue daqueles que Saul derramou. Saul tinha derramado sangue de um povo que tinha feito uma aliança com Israel. Você lê essa história lá em 2 Samuel 21, né? É o sangue dos gibeonitas que estava clamando desde a terra, porque os gibeonitas tinham feito uma aliança lá com Josué, né? Aquele povo que enganou Josué, dizendo que vinha de longe, mas na verdade era de perto. E ainda tendo sido enganados pelo fato de Josué ter feito uma aliança com eles, de que Israel ia sempre protegê-los. Quando Saul matou os gibeonitas, a ira de Deus se acendeu, Satanás pôde contaminar a terra, e aí quando Davi assume o trono, vem uma fome sobre a terra por causa do sangue dos gibeonitas derramado por Saul. Davi teve que levantar um altar, Davi teve que confessar essa iniquidade, para poder fechar aquela porta, porque havia uma acusação nas cortes celestiais para poder roubar Israel, na verdade, da sua prosperidade, por causa dessa iniquidade. Então você vê Daniel orando, confessando iniquidades suas, dos seus pais e de toda a nação, apesar dele não ser idólatra. E aí, no capítulo 10, você vê a batalha acontecendo para o anjo poder chegar, porque a partir daquele momento a iniquidade havia sido perdoada, Deus ouviu a intercessão. Quando Deus ouve a intercessão dos seus escolhidos, né, clamando por justiça de dia e de noite, lembre-se que quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, tudo é acrescentado. E os escolhidos clamam pela justiça de Deus. Clamar pela justiça de Deus é que ele julgue tudo que o diabo está fazendo, todas as acusações que o diabo está levantando. Nós vamos ter uma aula sobre as cortes celestiais, aqui mesmo nesse módulo de adoração e intercessão, ok? Vai ser a próxima aula depois dessa, sobre intercessão, tá? Eu talvez faça uma aula de adoração antes, mas quando nós voltarmos ao assunto intercessão, vai ser a nossa próxima aula. E nós vamos mergulhar fundo nessa questão de como nós devemos fazer guerra espiritual, na verdade. Muitos estão fazendo guerra direto no campo de batalha, antes de passar pelas cortes, antes de confessar e silenciar as acusações do inimigo como acusador. Esse é o nosso ofício sacerdotal. Depois que nós exercemos esse sacerdócio,
nós podemos sair com as respostas na mão, com os decretos de Deus na mão, para poder fazer guerra, mas não é mais uma guerra de estar amarrado e manda fogo e solta e sai, sem antes a gente ter exercido o sacerdócio. Nós simplesmente fazemos uma guerra de decretos. Nós decretamos contra as trevas. É por isso que você não vê Jesus pedindo para que as pessoas fossem curadas ou para os demônios saírem. Jesus ele vencia essas batalhas nas cortes. Jesus vencia essas batalhas diante de Deus como juiz, para então ele simplesmente ordenar para as trevas saírem, ordenar para a enfermidade ir embora, ordenar para os demônios irem embora. Você está me entendendo? Amém, querido? E aí, nós temos outra chave aqui, né? Tremenda. Os escolhidos clamam de dia e de noite. Você lembra que Jesus disse que muitos seriam chamados e poucos escolhidos? Você lembra lá da nossa aula Fases da Vida? Então, Jesus chama muitos. Só que o se tornar escolhido, ele vem exatamente naquele que é o mais longo, o mais pesado, muitas vezes o mais difícil período, né, que a gente costuma chamar de deserto, que é a justificação, antes da gente ser glorificado por Deus. Mas é exatamente nesse período em que, né, na caminhada de Israel no deserto, Deus mandou levantar o tabernáculo, mandou levar as ofertas, fazer as orações, servir a Deus, se santificar, né? É um processo longo, demorado, pode levar anos, décadas, mas quanto maior o chamado, maior precisa ser a preparação. E não é que nós não vamos servir a Deus no caminho. Você vê que quem queria servir a Deus poderia servi-lo no deserto sem problema algum. A oportunidade estava lá, mas ainda não era a Canaã, ainda não era a terra prometida. Então, eu arrisco afirmar que o que tira alguém do chamado e coloca alguém e transforma alguém em escolhido, ou seja, alguém que passou pela justificação e se tornou apto a ser glorificado por Deus, é exatamente clamar por justiça de dia e de noite. Porque Jesus ele usa a palavra certa. Ele poderia ter falado filhos. Será que Deus não vai fazer justiça aos seus filhos? Justiça aos chamados? Justiça aos santos? Justiça seja quem for? Não. Ele usa escolhidos. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e aí ele dá uma característica dos escolhidos. Os escolhidos clamam a ele de dia e de noite. E se você não sabe o que clamar, nós não sabemos orar como convém, nós oramos no Espírito, né? O apóstolo Paulo, eu posso dar uma aula aqui só sobre a oração em línguas, né? Mas eu te asseguro, já te afirmo, eu já te adianto, o apóstolo Paulo era um homem que orava em línguas o dia inteiro, ok? E aí ele pausava para orar lá na sua língua, em hebraico, aramaico, seja o que for, mas aí então ele voltava a orar em línguas, tá? Era um homem, era um escolhido, que clamava de dia e de noite. E finalmente nós temos, a partir do versículo 9, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus conta essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meu Deus! Nós estamos falando de escolhidos que clamam a Deus de dia e de noite por justiça. Quer dizer que eles estão sendo injustiçados. Quer dizer que existem acusações do acusador que também acusa de dia e de noite. Ok? E aí Jesus emenda falando que um publicano, né, que era um cobrador de impostos, provavelmente desonesto, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que esse saiu justificado. Né? Nós estamos falando de clamor por justiça, não foi isso que ele falou lá atrás? Né? Os escolhidos estão clamando por justiça de dia e de noite, e Deus vai fazer justiça depressa, ok?
E aí Jesus está dizendo que dos dois aqui, quem foi justificado foi quem clamou por misericórdia, foi quem se arrependeu, foi quem clamou por perdão. Amém? Essa é a importância de nós exercermos o nosso sacerdócio com arrependimento, com confissão. Era isso que os sacerdotes faziam lá no tabernáculo, no templo. Era o dia inteiro confessando, intercedendo por outras pessoas, derramando sangue. Esse era o trabalho, esse era o ofício. Meu Deus, hoje a gente só não precisa de sangue de animais e nem temos um tabernáculo feito por mãos humanas. Hoje nós temos acesso ao templo celestial, e não com sangue de animais, mas com sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as nossas atividades sacerdotais não mudaram. As atividades sacerdotais são confissão, arrependimento, intercessão, oração em línguas, oração por justiça, clamor para que Deus faça a sua justiça, para que Deus silencie o acusador que acusa de dia e de noite. E os escolhidos precisam clamar de dia e de noite por justiça na sua vida, na sua família, nas nações da terra, no governo, na política, na educação, na família. Precisamos ser aqueles que clamam para silenciar a voz do sangue das crianças abortadas, para orar para que Deus conceda arrependimento a mães, a pais que abortam, para Deus parar o aborto em toda a terra, para Deus perdoar políticos, perdoar legisladores que tentam avançar isso, sabe? Se nós não orarmos, Satanás vai cumprir. Moloque, no caso aqui específico, vai querer cumprir a vontade dele na terra, assim como ela é cumprida no inferno. Nós temos que... Dá para você perceber, querido, como nós temos trabalho na intercessão para que o mundo mude. Só que eu tenho uma notícia: Deus responde os seus escolhidos. Pode demorar, pode ser que a gente tenha que buscar, pode ser que a gente tenha que bater, mas Deus responde, Deus ouve e responde. Pode demorar, mas se nós clamarmos por justiça, se nós clamarmos para que o reino dele venha, o diabo não tem como se defender das nossas orações. E na hora certa, Deus vai abalar a terra como ele está abalando nesses dias. Na hora certa, os anjos pegam do fogo do altar e derramam sobre a terra, e há raios, trovões, terremotos, e a vontade, Deus abala os alicerces, as estruturas da terra, derruba principados, potestades, e faz a sua vontade boa, perfeita e agradável avançar na terra. Tira políticos corruptos e coloca políticos alinhados ao coração dele no lugar, e muda o coração de reis, muda o coração de autoridades, ou então muda autoridades e derrama e coloca autoridades justas no lugar, e Deus muda o coração de quem quer que for, e Deus retira aqueles que não querem mudar o coração, e Deus avança os seus propósitos, avança o seu reino na terra. Queridos, ore. Se Deus te responder como amigo, amém. Se Ele te responder como pai, glória a Deus. Mas se a resposta não estiver vindo e você sabe que é a vontade de Deus, está na palavra, Deus quer fazer, Deus tem o desejo de fazer, o Espírito Santo está movendo no teu coração para que você ore, para que você peça. Seja um escolhido que clama de dia e de noite por justiça. Clame de dia e de noite por justiça. Deus vai te acrescentar todas as coisas. Necessidade pessoal, uma vez só. Deus já sabe o que você precisa. Reino de Deus, justiça de Deus na terra, para você, sua família e para outras pessoas e para outras nações, é dia e noite. Então, não seja só chamado, torne-se um escolhido, clamando de dia e de noite, silenciando a voz do acusador nas cortes celestiais. Amém? Amém. Até a nossa próxima aula. Nós vamos falar aqui no módulo de intercessão e de adoração. Na próxima aula de intercessão, nós vamos falar sobre como operar, como orar nas cortes celestiais, para calar o inimigo, para calar o diabo, calar as acusações do acusador. Amém?
Deus te abençoe. Até a nossa aula de sexta-feira. Fica com Deus.